Vamos aqui então, eu vou passar para vocês agora uma aula sobre as doenças associadas às bactérias, né? Que são as bacterioses. E eu vou passar assim as que eu considero mais importantes ou no sentido de afetar muitas pessoas, né? No Brasil e no mundo. Então, a primeira bacteriose aqui que eu vou apresentar para vocês é o tétano, tá? O agente etiológico dela, ou seja, a causadora dela é a Clostridium tetani. Ela é uma bactéria anaeróbia estrita. Vocês já devem ter olhado o que é uma bactéria anaeróbia, né? Já foi explicado na aula passada. Anaeróbia quer dizer que ela não, e estrita, que ela não suporta o oxigênio, ela não vive na presença do oxigênio, só na ausência do oxigênio, tá? Então, como se transmite essa bactéria, tá? Acidentalmente, às vezes, através de um ferimento profundo que tem a contaminação aí com terra contaminada, né, com os esporos ali da bactéria. Então, um prego que você eventualmente possa ter colocado no pé, né? Alguma coisa mais profunda. Por que tem que ser, para ela se desenvolver, um ferimento mais profundo? Porque ela é anaeróbica, então ela não suporta oxigênio. Se ela ficar superficialmente, tá? Ela vai ter contato com oxigênio. Lembra que são os esporos só, que eles são produzidos lá quando a bactéria ela não tem uma característica boa, ela não tem uma situação boa ali no ambiente, lembram? Então, se ela está no ambiente aeróbico, que tem oxigênio, ela vai estar ali através de esporos. Quando ela consegue penetrar dentro do ferimento, ela fica mais, num ferimento mais profundo, ela fica mais internamente, então lá não vai haver oxigênio disponível para ela, então ela vai sobreviver muito bem, tá? Por isso, é que essa bactéria, ela raramente vai ser encontrada em um ferimento mais superficial. Então, por que usualmente, né, principalmente num tempo mais antigo, cada vez que a gente fazia um corte, lá as mães falavam, passa água oxigenada. O que é uma água oxigenada? A gente sabe que a água, a fórmula dela é H2O, né? Dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio. A água oxigenada, ela tem um átomo a mais de oxigênio, ela é H2O2, ou seja, ela tem mais oxigênio, e a bactéria Clostridium tetani, ela não gosta de oxigênio, tá? Então, eventualmente, se tivesse alguma bactéria ali mais superficialmente, ela acabaria, essa água oxigenada acabaria aí exterminando essa bactéria. Então, isso é uma característica interessante, tá? O tratamento é a utilização de soros, tá? Mas tem uma vacina, que é a antitetânica, tá, gente? Isso aqui é feito de 10 em 10 anos. Então, aí para vocês, fica o alerta, né? Quem não tem o costume aí, às vezes, de estar olhando a carteirinha de vacinação, vá até um posto de saúde. Se você na carteirinha não tiver ali designado e você não sabe qual foi a última vez que você fez, vá até um posto de saúde e realize a vacina, tá? Ela é muito importante, porque o tétano, depois de instalado, né, a Clostridium tetani, ela mata, ok, gente? Então, aqui mostrando, tá? Os ferimentos mais profundos, aí tá, ela causa graves infecções, mostrando ali um menininho, né, o pé da pessoa já com a tetânia ali, com a Clostridium tetani já instalada, e mais uma figura ali. Depois nós temos a tuberculose, tá, gente? Ela é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, ou chamado bacilo de Koch, tá? Bacilo por causa do formato de bacilo, vocês viram na outra videoaula que tinha passado para vocês, tá? Que as bactérias, elas têm forma de bacilo, diplococo, vibrião, enfim. E que geralmente os nomes do agente etiológico, o nome mais simplificado, não o nome científico, ele está relacionado, se ele é um bacilo, se ele é um vibrião, tá? Então, o formato dele, da classificação lá, geralmente está relativizado aqui no nome popular dele. Como que se transmite? Pelo ar contaminado pela saliva. A tuberculose, ela afeta principalmente os pulmões, tá? Então, por isso que geralmente, né, pela boca ou nariz, água, ar ou saliva contaminada. Então, quais são os sintomas principais aí? Tem muita tosse, tá? Às vezes a tosse pode haver algum sangramento, tá? Quando ele tá muito evidente já, quando tá tomado
nos pulmões, febre, suores noturno, muita indisposição, cansaço, falta de apetite, né? Medicamento específico para eliminar a bactéria, ou seja, antibióticos, tá? Profilaxia, existe uma maneira de evitar, né, o desenvolvimento dessa doença? Sim, a vacina BCG, tá? Então, existe como evitar, tá? A tuberculose, ela tá muito ligada a doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, aidéticos, tá? Os aidéticos que têm o desenvolvimento da doença AIDS, tá? Porque foram infectados pelo vírus do HIV, eles ficam com o sistema imunológico mais debilitado. Então, e às vezes acaba sendo tomado por doenças oportunistas. E uma das doenças oportunistas é a tuberculose, tá? Ela está muito relacionada, então, pessoas que já têm o sistema imunológico debilitado, não só pela AIDS, doença sexualmente transmissível, né? Mas também por outras doenças imunossupressivas, imunodepressivas, né? Que elas deprimem o sistema imunológico e essas doenças, então, acabam se aproveitando dessa situação. Depois, então, aqui está a foto, né? De um pulmão tuberculoso, uma pessoa tuberculosa que ela realmente fica muito debilitada, não tem apetite, pode tossir, escarrar sangue, né? Isso é absolutamente comum em pessoas que tenham a tuberculose. A cólera, gente. A cólera agora não é muito falada nela, mas nos anos 90 aconteceu um surto de cólera no Brasil, tá? Ela é causada pelo Vibrio cholerae, ou Vibrio cholerae, tá? Vibrio de vibrião, tá? Tanto que o nome popular é o vibrião da cólera. Ela está muito relacionada à falta de saneamento básico. Por quê? Porque a forma de contaminação é água, é alimento contaminado com as fezes do doente. Tá? Então, nas periferias brasileiras, assim, lá nos anos 90, não sei precisar exatamente o ano dessa década, que houve um surto de cólera no Brasil. O que a pessoa sente? Muito vômito e diarreia intensa. Tá? A pessoa morre ali desidratada. Porque na ânsia de o organismo eliminar o vibrião da cólera, a pessoa ele acaba eliminando muitas fezes, tá? Então, a pessoa acaba desidratando, tá? Tratamento, medicamento específico, tá? É um antibiótico, mas quando ele tá muito acentuado, a pessoa acaba por vir a morrer por desidratação, tá? A profilaxia é uma educação sanitária, tem que ter. Mas antes de educação sanitária tem que ter um saneamento básico, né? Porque aí na periferia não tem saneamento básico, as pessoas têm contato aí com fezes e urina, enfim, e acabam se contaminando, né? Por alimento contaminado, enfim. Depois nós temos, aqui tem ainda as figuras de um colérico, né? E aqui mostrando uma das formas fáceis de contaminação aí, tá? Resíduos, aqui nesse líquido provavelmente tem coliformes fecais, demonstrando que tem contaminação fecal ali, né? De fezes, enfim. E as crianças ali brincando, mostrando bem a realidade de onde a cólera, o vibrião gosta de se desenvolver. Depois nós temos a coqueluche, tá, gente? Ela tá praticamente erradicada. Coqueluche é a chamada tosse comprida, tá? Ela é causada pela Bordetella pertussis. Também, como está relacionado ao sistema respiratório, a contaminação se dá pelo ar ou pela saliva, né? Dos contaminados com a bactéria. Então, uma tosse de cachorro, que é chamada, porque a pessoa não para de tossir, tá? Ela tosse insistentemente. Tem vacinação? Tem, gente, tem a tríplice, então por isso que ela está quase erradicada. Lembrando, vamos nos vacinar. Essa vacinação aqui já é feita lá quando crianças, tá? Se não for, caso não tenha sido vacinado e contraia a doença, o uso de antibiótico específico. Lembrando, gente, para bactérias sempre o medicamento sempre é por via de antibióticos. É claro que um antibiótico específico para a doença, tá? Claro que existe também antibióticos que têm um largo espectro, que consegue pegar aí matar uma quantidade grande aí de bactérias, tá? Então, aqui mostrando, né, as pessoas tossindo, a coqueluche, então, é a tosse comprida, tá? Relacionado sempre à tosse. O botulismo, gente, isso aqui não é muito falado, mas tem que se ater muito
a característica do botulismo, tá? O agente, ou seja, o causador é Clostridium botulino, tá? Ela também é anaeróbia restrita, ou seja, ela só vive na ausência de oxigênio. Como que se transmite? Por intoxicação alimentar, tá? Então, a maioria das intoxicações alimentares aí, existe também a salmonela, mas tá muito ligada aqui ao botulismo. E ele é muito perigoso, tá, gente? Por quê? Porque ele ataca o sistema nervoso e impede a comunicação entre os neurônios, tá? Então, não chega essa comunicação aí nos músculos, então o músculo acaba paralisando. Como a gente sabe, a nossa respiração, para os nossos pulmões encherem de ar, né, na expiração e esvaziarem na expiração, nós temos abaixo dele o que divide, né, o tórax e o abdômen, que é chamado músculo diafragma. É a contração e a extensão desse músculo que faz com que o pulmão se encha ou se esvazie. Então, se a pessoa tem uma paralisia muscular, esse músculo não vai fazer mais a contração e a extensão, ou seja, a pessoa vai diminuir, não vai conseguir respirar, né? Porque quem faz isso principalmente é esse músculo. Então, a pessoa vai paralisando e pode aí, com uma parada respiratória, vir a óbito, tá? A vacina existe, mas é pouco eficiente. Então, se a pessoa chegar a se contaminar aí com a Clostridium botulino, ela vai ter que tomar um antibiótico também específico. E aqui, gente, profilaxia. Como que eu evito isso? Tá? Não consumir produtos enlatados que apresentem aspectos anormais. Sabe quando você vai lá no mercado e você encontra uma latinha com um amassadinho? Não é luxo você não querer comprar aquilo ali, tá? Não é porque tá amassadinho, tá feio, não. É porque ali a contaminação pela Clostridium pode ser bem evidente, tá? Outra coisa, eu sei que acontece muito com as mães, a minha fazia e eu por muito tempo fiz, tá? Há muito tempo, mas eu fazia. Quando você compra qualquer produto enlatado, tá? Primeiro, compre o produto que não tenha nenhum resquício ali, que ele esteja amassado ou coisa parecida. A partir do momento que você abre o produto, digamos que é um milho, tá? Você tira aquele milho dali, se você não for usar tudo, você escalda ele e coloca no outro recipiente de vidro ou de plástico, mas não deixa na lata, tá, gente? Isso serve para qualquer coisa enlatada, tá? Massa de tomate, ervilha, milho, qualquer outra coisa que venha enlatado. Tá? Tome muito cuidado, não compre nada amassado. Outra coisa, já ouviram falar na toxina botulínica, né? Que é muito usada aí pela mulherada, em dose pequena, chamado Botox. É usado aí para tirar expressões, como que eu posso dizer? Linhas de expressões aí. Por quê? Porque se a toxina botulínica ela causa uma paralisação, uma paralisia muscular, tá? Então ela vai fazer um preenchimento e vai evitar que aquela linha ali apareça. Tá? Então é muito utilizado, por isso que aí as mulheres do Botox, às vezes colocam tanto Botox que não tem expressão nenhuma facial, justamente por causa dessa paralisia muscular. Lembrando, gente, que é uma quantidade pequena, não capaz aí de causar a doença em si. Tá? Então é um tratamento estético temporário, geralmente acho que dura 4 a 6 meses, eu não sei precisar exatamente o tempo. Tá, gente? Então, ali as rugas, elas são causadas pela contração muscular, então o Botox vai impedir que essa contração aconteça, né? Vai ter uma paralisia ali muscular, tá? Então, vai acabar tirando essas imperfeições faciais, tá? Aqui essa figura mostrando onde a toxina atua, tá? Ela impede a comunicação entre os neurônios, tá? Mostrando aqui que pode acontecer em bovinos também. E aqui o antes e depois no caso estético do Botox, a utilização estética do Botox, ok? Aí a pneumonia, gente, tá? Que isso é bem comum, antigamente muita gente morria e hoje ainda morrem, tá? Por pneumonia. A pneumonia é causada pela Streptococcus pneumoniae ou pneumoniae, tá? Depende de como aí queiram falar. Ela também está relacionada ao trato respiratório. Então, ela é transmitida pelo ar ou pelas gotículas de saliva. Ela ataca aí os pulmões, tá? Então, é uma infecção pulmonar aguda, calafrios, febre, dor nas costas. Ela geralmente vem depois de uma gripe, tá? Tem gente, mas a gripe deu pneumonia. Não, gente, a gripe é causada por um vírus, influenza, tá? E ele é capaz de baixar a imunidade, né? Da pessoa ali onde
onde o vírus está instalado, e faz com que a Streptococcus aqui se apodere do corpo ali, nossa, tá sistema imunológico baixo, então acaba se aproveitando, se desenvolvendo com mais facilidade e causando aí a pneumonia, tá? Antigamente ela era chamada de pontada. Muita gente ainda chama de pontada. Ah, fulano morreu de pontada. Morreu do quê? Morreu de pneumonia, ok? Tratamento também é o uso de antibióticos. A vacina é pouco eficiente, gente. Quem tem pneumonia uma vez tem grandes chances de vir a ter novamente. Então tem que se cuidar, tá? O que eu peço a vocês, cada vez que tiver um resfriado ou uma gripe, vocês devem lembrar que resfriado é causado por um rinovírus, gripe é causado pela influenza, são totalmente diferentes, mas por eles causarem aí uma depressão no sistema imunológico, a pessoa pode vir a desenvolver uma pneumonia, que é causada por bactérias, tá? Não por vírus, ok? É interessante falar aqui da pneumonia, já que a gente está em época de coronavírus, né, gente? O coronavírus é muito semelhante a uma gripe, mas não é uma gripezinha, né? E nos casos mais graves ele pode causar uma pneumonia viral, tá? Por quê? Porque ele vai lá para os alvéolos pulmonares, assim como a Streptococcus. E a pessoa depois pode vir a desenvolver uma pneumonia bacteriana também. Por quê? Porque o sistema ficou depressivo e ela se aproveita dessa situação. Então, pessoas que já tiveram pneumonia, tá? Elas entram nessa rota aí de problemas, de pessoas mais suscetíveis a ter problemas com o coronavírus, tá? Aqui mostrando, tá? Os pulmões aqui avassalados pelo Streptococcus, tá? Ela tá com os alvéolos pulmonares, por isso a pessoa pode depois vir a sentir muita falta de ar, tá? E depois aqui a gente tem uma que agora é bem menos evidente, tá? Mas teve uma época aqui no Brasil que ela foi muito frequente, é a hanseníase, também chamada de lepra, tá? Causada pela Mycobacterium leprae, ou Mycobacterium lepre, tá? É um bacilo também, o bacilo de Hansen. Transmissão é contato direto com as pessoas, pela pele, pelo ar, tá? Ou até contato íntimo aí prolongado. Aparece o quê? Aparece manchas, ulcerações, deformidades, tá, gente? Como trata? Trata também com antibiótico, né? E aqui, sempre educação sanitária. Vou mostrar aqui as fotos para vocês verem que vocês já viram isso aqui bastante, essas figuras aqui, tá, gente? Os leprosos, eles sofriam muito preconceitos. Hoje é porque tem bem menos leprosos, tá, gente? Mas eles sofriam muito preconceitos. Como ela era altamente contagiosa, então eles formavam colônias dos leprosos. Acho que em Florianópolis, se eu não estou enganada, tinha uma colônia aí de leprosos, que as pessoas tinham que ficar isoladas. Então, quem tinha lepra ia lá para aquela colônia e ficava lá só leprosos com leprosos, tá? Não tinha contato com outras pessoas justamente para não transmitir. Mas isso causou um grande processo de discriminação, né? Nós sabemos que várias outras doenças são altamente contagiosas e que nem por isso a gente tem que ter preconceitos com outras pessoas, tá? Temos aí já o exemplo do coronavírus, cuidar muito aí pra gente. Tudo bem, a gente tem que se manter isolado, mas a parte da discriminação, nós temos que ficar muito atento aí à discriminação com as pessoas que eventualmente tiveram, porque 90% aí da população, até descobrirem uma vacina, vai vir a ter, tá? Então, serve de alerta aí, ok? Meningite bacteriana, gente, severa. Cada vez que vocês ouvirem falar em algo que termina com it, está relacionado à doença, estou falando de uma inflamação. Meningite é a inflamação das meninges. O que é meninge? Meninge, nós temos 3 meninges, são 3 membranas que estão entre o nosso encéfalo, tá? E o crânio. Nosso crânio é muito duro, lógico, o nosso encéfalo ele é muito sensível. Então, esse contato direto com o crânio causaria sérios problemas. Então, por isso nós temos as meninges aí, que entre elas também tem um líquido para proteger de impactos, enfim, o nosso cérebro, tá? Qual o agente etiológico? A Neisseria meningitidis, tá? Como é que se transmite? Pelo ar e saliva, tá? Mesmo ela não sendo uma doença aí que ataca o sistema respiratório, a contaminação se dá dessa forma, tá? Então, tem uma inflamação aí das meninges, a pessoa tem muita diarreia, vômito, convulsões, hemorragias, tá? Muita dor de cabeça, ok, gente? E enrijecimento
da nuca também. Se a pessoa eventualmente tentar puxar a cabeça dela, o queixo, em direção ao peito, ela não vai conseguir, porque tem um enrijecimento aí da parte externa, da parte de trás ali da cabeça, na nuca. Tá? Então, esse é um forte indício de que a pessoa está com meninge. Existe também meningite causadas por fungos, por vírus, tá? Mas as mais terríveis são as causadas por essa bactéria Neisseria meningitis, tá? Existe vacinação e para tratamento é com antibiótico também, tá, gente? Intravenoso, ou seja, dentro das veias, ok? Aqui, então, tem uma figura mostrando aqui as meninges, tá? E aqui a capa da meninge, uma pessoa com uma infecção bacteriana, né? Uma meningite. Dá para ver aqui que tem um processo de inflamação já no cérebro. E aqui estão as meninges. Ok, gente? Sífilis é uma doença sexualmente transmissível, tá? Muito comum. E tenho para dizer para vocês que aqui na região de Lages e São Joaquim, também assim no Brasil, né, houve um estouro de sífilis. Ela é causada pelo Treponema pallidum, tá? A transmissão em relações sexuais, já que ela é uma infecção sexualmente transmissível, né? Transfusão de sangue, também congênita, passa da mãe para o feto. É amplamente tratável, tá, gente, com a penicilina, que é super barata e comum, fácil de comprar, tá? Claro, com um médico, né, receitando isso. Então, no início aparece uma ferida, uma ulceração firme e dura, tá, gente? Depois ela some, geralmente isso aparece no pênis ou na vagina, ali no reto, né, ou até na boca, depois em outras partes do corpo. Aí some, depois de um tempo ela vai aparecer com mais ulcerações, tá, com mais feridas, porque ela também é chamada de cancro duro, então é uma ferida dura, tá, que geralmente não coça. E se tratar nesse período, a pessoa tá tranquilo, tá? Ela vai ser curada e ela, né, vai sobreviver normalmente. Agora, se deixar para a terceira fase, já vai se espalhar aí pelo sistema nervoso e pode causar sérios problemas, levando a pessoa à morte, tá? Então, como evitar, né? Usar preservativo sempre. E as mulheres também fazer um diagnóstico, né? Fazer um teste diagnóstico antes de engravidar. Aqui mostrando fotos, né, de uma vagina com úlcera, de um pênis com úlcera, que já na segunda fase a pessoa toda cheia de úlcera, tá? Chamado de cancro duro, porque são bem duras essas feridas, tá? Elas não coçam. Na primeira fase, então, aparece uma ferida ou outra, na segunda fase já várias feridas, e na terceira fase já compromete bastante a pessoa, tá? Outra, gonorreia, também é sexualmente transmissível, causada pela Neisseria gonorreia, também para relações sexuais, transfusão de sangue congênito, de mãe para filho, né, de mãe para o feto. Então, ela é muito comum, tá, gente? Isso aqui também é muito comum e muita gente às vezes não vai procurar atendimento médico, tá? Por isso a importância de se fazer o Papa Nicolau, que é o preventivo uma vez por ano, claro, para as pessoas que já têm atividade sexual aí. Então, sente o que? Ardência urinar, tem muito corrimento amarelado ali na uretra, tá? Com um cheiro forte, tá, gente? E depois pode aparecer inflamações neurológicas, ósseas e articulares também. E no recém-nascido pode causar cegueira, principalmente se ele causar aí, né? Se ele nascer por parto normal. Tratamento também é a penicilina, é tratável, tá? Tem cura. As doenças geralmente relacionadas a bactérias têm cura, tá? Diferentes aí das que são virais. Como evitar o uso de preservativo, né? Como toda doença, como toda infecção sexualmente transmissível. Aqui fotos da gonorreia, né? Mostrando esse corrimento vaginal e corrimento pelo pênis. E temos, por fim, então, gente, das principais e que eu considero a leptospirose, que é causada pela Leptospira interrogans. Está intimamente ligada a alimentos contaminados e água também, onde tem urina de ratos e cães, principalmente ratos. Tá, gente? A leptospirose é muito ligada a ratos e a urina de ratos. Tá? Então, isso acontece geralmente onde tem muita inundação aí, que acaba vindo aí
todo esgoto acima, infectando as pessoas, aí as pessoas vão lá e nadam e nas enchentes e tal, então isso com certeza tem urina de rato. Se eventualmente tiver contato aí com a leptospira, vai desenvolver a leptospirose, tá? Sintoma: calafrio, febre muito alta, tá? Dor articular, crises renais aí, icterícia e anemia, tá, gente? Tratamento também com antibiótico, a penicilina famosa aqui, né? Lembrando que a penicilina, ela vem do penicillium, que é um fungo, tá? Ela foi originada de um fungo, a gente vai ver mais pra frente. Profilaxia e educação sanitária, né, gente? Adotar medidas que minimizem a proliferação de ratos, principalmente, tá? Bom, gente, eu sei que ficou um pouco extenso, mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês façam um resuminho no caderno, que quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, eu vou olhar, ok?